Quando você fala de economia e Brasil, tem vários assuntos que aparecem de novo e de novo e de novo, e um deles, praticamente inevitável, é a ineficiência dos Correios, que agora resolveram cobrar uma nova taxa de R$ 15 em qualquer item importado para o Brasil, não importando peso, tamanho ou o valor dele. Que bonito. E não só a gente tem que ficar putaço com essa nova taxa que vai faturar mais R$ 1 bilhão para os Correios, mas a gente tem que entender, escuta, por que isso fica acontecendo de novo e de novo, sabe? Porque depois de um tempo, assim, cara, eu tenho esse canal há um pouquinho mais de 3 anos, depois de tempo você fala, cara, quantos vídeos eu já fiz dos Correios? Quantos vídeos eu já fiz sobre a nova taxa imbecil dos Correios pra meter a faca na gente, levar... Por que isso fica acontecendo de novo, entendeu? Você vir pra mim e falar, Rafael, cai na rua. Eu falo, pois é, né, às vezes as calçadas, não sei o que, não viu, pá, cai, tudo bem. Aí você fala assim, não, caí na rua 6 vezes entre sair daqui pra padaria e voltar. Você fala, cara, escuta, o que tá acontecendo aqui? A cachaça tá forte, né? O meta tá pesado, cara. Sabe, tem alguma coisa estranha que faz os Correios irem de novo nisso. E é a diferença da lógica de cliente para a lógica de política. Qual é o objetivo da instituição? É isso que a gente tem que perceber para entender que tem que acabar os Correios, tem que privatizar essa porcaria aqui, ok? Vamos lá, dados, caso você não saiba, porque tem muita gente que não sabe e eu fico feliz que a galera está sendo mais informada, sabe? Eu sei que você que já é macaco velho aqui do canal talvez já saiba, mas entre 2012 e 2017, os Correios deram 4,4 bilhões de reais de prejuízo. Eles só pararam de dar prejuízo aí recentemente porque eles fizeram uma demissão de 5 mil funcionários, fechamento de 500 agências para tentar ajustar o negócio. E ainda assim conseguiram registrar um lucrinho assim que comparado ao capital deles é um negócio ridículo, assim. Especialmente quando você compara com outras empresas, é um resultado pífio comparado ao que você vê em empresas livre mercado por aí, listadas na bolsa, etc. Você tem esse prejuízo de 4,4 bilhões de reais, e quem que paga esse prejuízo? Tesouro. O que é tesouro? Você. Cara, é o seguinte, o governo rouba você e passa pro tesouro, e o tesouro passa pros Correios. Então, se os Correios derem prejuízo, você paga, e se eles tiverem meio mal das pernas e tiver que fazer alguma coisa, você paga também. E aí você começa a entender o motivo. Peraí, então você quer me dizer que os Correios não precisam dar certo? Não. Então, assim, imagina, você tem uma conta de cartão de crédito que, não importa o valor que dê, alguém vai pagar pra você. Por que você não compraria 3 Lamborghini no crédito pra amanhã? Por que você não faria isso? Tem algum motivo razoável, realmente? Não tem nenhum incentivo. Aí, e isso não é assim de recentemente, você tá falando governo Dilma. Cara, desde 2000, isso já inclui o governo Fernando Henrique Cardoso, de 2000 até 2017, só em 5 anos o Correio teve lucro. E aí você começa a mas escuta, qual é o negócio? E em cima disso, você tem o Postales. Caso você não saiba, o Postales é o fundo de aposentadoria dos funcionários dos Correios. E aí você pensa, Rafa, mas peraí. Você quer me dizer que alguém teve uma puta de uma brilhante ideia, que era pegar, né, parte do dinheiro dos funcionários dos Correios, criar um fundão e colocar na mão de um político. Quem que teve essa ideia? Outro político. Puta que ideia boa, né? Super não ia dar nada. O que aconteceu? O Postales teve 7 bilhões de reais de rombo de má administração. Porque assim, o que acontece? Você cria um fundo, coloca na mão do político e o político vai decidir quem administra. O que você esperava, honestamente? Aí o que acontece? Tiveram que garfar o salário dos caras e isso pode dar vários problemas lá na frente que vão ter que ser suplantados por várias novas arrecadações, inclusive essa nova taxa aí que vai dar 1 bilhão de reais por ano, de acordo com os números atuais de importação. Agora, né, isso presumindo que não vai cair um pouquinho, claro, mas vai dar uma puta grana aí. E em cima disso, vale também lembrar que o mensalão começou dentro da CPI dos Correios. Então, assim, olha que surpresa. Uma das maiores empresas do Brasil, com 112 mil funcionários atualmente, foi usada por um gigantesco esquema de corrupção e de manutenção do poder. Nossa, quem que esperaria isso, né? Coisa mais inusitada. Então, assim, esses são os dados, esses são os resultados que os Correios apresentam. E vale lembrar, os Correios são isentos de vários impostos, inclusive ICMS e PVA nos carros de entregas e mais um monte de coisa lá. Tem um outro vídeo sobre isso que eu vou colocar lá na descrição pra você saber. Mas eles não pagam uma porrada de imposto ainda. Então, assim, mesmo tendo todos esses descontos, os caras dão um prejuízo desgraçado. E aí você também consegue entender por que tem menos concorrência, né? Porque a galera fala, se o Correio é tão ruim, por que a iniciativa privada não entra? Porque, assim, o Correio não paga imposto e as outras empresas pagam, e pagam uma porrada de imposto no negócio. Então,
fica muito difícil você competir assim, né, campeão? Aí fica parecendo que aí um tá andando com a bicicleta de rodinha e o outro tá tentando fazer alguma outra coisa com um monte de imposto em cima. É claro que não vai funcionar. Fora toda a burocracia, que existem incentivos para você, pro Estado, não dar uma pesada muito burocrática em cima dos Correios, né, fazer uma vista grossa ali, porque afinal é dos nossos, mas sentar a lenha nas empresas de transporte de encomenda privadas, sem contar o risco de CLT em cima, porque daí você tem que pensar, mas Rafael, eu poderia inventar um aplicativo, né, quem sabe, assim, tipo como já existe o Shipify ou algumas outras empresas, e eu não sou pago aqui pra falar do Shipify, estou falando porque eu gosto do serviço deles, eu acho interessante, mas existem vários apps de entregas, mas daí você pensa, não, mas não saiu uma decisão recentemente de um tribunal do trabalho que decidiu que quem trabalha pra Uber é, na verdade, funcionário, gerando, assim, quadrilhões de gastos para Uber e completamente inviabilizando a operação? Isso poderia acontecer com uma empresa de transporte de encomendas? Sim, você está submetido a toda a incerteza jurídica de Brasil, então você tem todos os custos, impostos, incerteza jurídica, etc. E daí eu pergunto, você não tá afim assim de investir alguns bilhões de reais no Brasil para entregar encomendas pro Brasil inteiro? Não? Poxa, cara, que pessimildo que você é, por que você não quer fazer isso? Entendeu? Parece uma boa ideia. Entendeu? Você podia estar... Por que você não faz isso, sabe? Eu sei que você podia estar comprando um monte de coisa por aí que dá um rendimento muito massa, sem segurança jurídica em outros países, mas por que você não vem empreender no Brasil? E aí você começa a entender por que não tem competição nisso. Mas o importante a entender é que isso é um reflexo da lógica de política. Quer dizer, quando você está numa lógica de cliente, você tem que atender o seu cliente, você tem que atender os seus acionistas, você tem que fazer esse troço dar lucro, você não pode atrasar 30% das encomendas como os Correios fazem, você não pode desaparecer com encomendas, você não pode fazer atrasos de pagamentos e tudo mais, você não pode enrolar esse tipo de coisa. Você vai ter que funcionar ou outro cara vai entrar no mercado. A não ser, claro, que o país coloque um monte de burocracias, regulações e impostos que barrem a concorrência, criando então mais ou menos uma proibição branca. Tá, aí que é o caso do Brasil. Mas se você está numa lógica de cliente num país minimamente decente, você vai ter que fazer isso. Correios operam por lógica política. Por quê? Porque eles não têm realmente um cliente. Você não é um cliente. Você é alguém que está dentro da coisa toda. Mas quem é o cliente no fim das contas? Quem que tem o poder de decidir o faturamento dos caras? Quem que tem o poder de decidir quem que vai continuar no poder dentro da empresa? Não é você, não é quem está mandando a encomenda, são os apontamentos políticos. Presidência, as 8 vice-presidências e as 16 diretorias, né, assessorias embaixo disso, são apadrinhamentos políticos do PDT, PSB, PTB e PMDB. Então esses caras têm que se reportar a quem apontou eles. E você é o cliente? Dane-se. A sua satisfação não é relevante para a continuidade desses caras no poder. E, inclusive, você tem que lembrar que os Correios são uma excelente máquina eleitoral. Eles têm 112 mil funcionários hoje, então 112 mil votos influenciados diretamente por pagamento de salário, etc., e mais a família dos caras e indiretamente tudo mais. Você pode jogar essa conta para entre, sei lá, 500 mil e 2 milhões de pessoas afetadas indiretamente por como os Correios estão pagando seus funcionários ou fazendo ou deixando de fazer ali dentro. E isso é um poder muito grande que vai se tornar prioridade ao ponto em que, a partir do ponto em que você não precisa mais atender o seu cliente. Qual que é a lógica primária? Bom, tem que ter o faturamento, tem que ter também, né, se tiver esquema, tem que ver isso aqui também, tem que ver quais são as outras prioridades, e tem que falar aqui com os nossos funcionários, com a nossa base e tudo mais, porque se torna um órgão político, se torna um sindicato de certa forma, certo? Se torna uma coisa autofágica que começa a atender os interesses dela mesma. E aí o que acontece? Você que deveria ser o cliente fica esquecido. Aí você fala, mas eles não deveriam fazer isso. Pergunta muito simples. E por que não? Por quê? Por que um político que está apontado para dirigir os Correios, ou os vice-presidentes, ou os caras embaixo, que podem inclusive se odiar, que podem inclusive estar numa disputa lá dentro de poder por outros fins, por que eles deveriam atender você? O que eles ganham com isso? O que eles perdem se eles não fizerem isso? É uma lógica de política, é uma lógica que pode coagir as pessoas a não competir, que pode coagir as pessoas a pagar eles, que pode coagir um monte de coisas. Então, ela vai fazer, no fim das contas, o que ela quiser fazer, ou o que o cabeça político que indica a eles der a corda para eles fazerem. E aí, você, o e-commerce, todas as pessoas que trabalham com e-commerce, logística, etc., tudo isso vai ficar em segundo plano. Essa é a lógica de política. Enquanto a gente manter uma mentalidade anticapitalista, uma mentalidade anti-empresarial, uma mentalidade anti-empreendedor,
e espalhar essa mentalidade política nas coisas, o que acontece é que, bom, as instituições políticas vão servir elas mesmas e você fica esquecido. A alternativa é uma mentalidade capitalista. Vai ter que trabalhar, vai ter que dar lucro, vai ter que atender o seu cliente. E não é nem uma mentalidade capitalista tanto assim, mas é uma mentalidade, como eu estou usando mais o termo, de cliente. A instituição vai ter que servir alguém, certo? Ela tem que ter alguma função. A função pode ser atender o cliente ou atender ela mesma. Qual que você preferiria? Qual que fica melhor? Qual que responde melhor as coisas? Enfim, você já conseguiu entender? Então, assim, enquanto a gente tiver uma mentalidade anticapitalista, enquanto a gente achar que as coisas têm que ser resolvidas na lógica de política, isso vai ser uma realidade. Os Correios vão ser usados como um feudinho para faturar e avançar fins políticos. Aí você vai ter fundo de pensão investindo no que os políticos acham que tem que investir, vai ter agência sendo aberta onde os caras acham que precisa de emprego, vai ter tarifa de correio subsidiada para base eleitoral, para meter o garfo em outra pessoa, vai ter um monte de coisa aí, vai ter isso ser usado para avançar a carreira dos políticos que estão dominando isso aqui, para fazer esquemas, para fazer todo esse tipo de porcaria, para usar para chantagem, para usar para comércio de vaga. Isso é a lógica da política. Se você tira a lógica de cliente, se você tira a lógica de empreendedor, de mercado, sobra a lógica da política e esse feudinho vai continuar pesando na sua cabeça de uma forma ou de outra. Você vai pagar a taxa, você vai pagar a conta, seja na taxa de R$15, seja no aumento lá que ferrou o e-commerce e gerou um monte de custo e ferrou um monte de gente também que comprava com isso, seja quando esse negócio tinha uma puta prejuízo e o tesouro tiver que entrar salvando. Ou é essa lógica de política feudal, ou é mercado. E a gente tem que começar a entender isso. Felizmente nós estamos entendendo isso. E felizmente o Instituto Mises Brasil já fez um concurso de como privatizar os Correios, pagaram prêmios lá. E é bom lembrar também que o Ideias Radicais aqui também está com um concurso de artigos sobre educação domiciliar. Vai ter um vídeo lá na descrição explicando também como é que tá o concurso. O edital, tudo certinho. E tem prêmios também, 5, 3 e 2 mil reais. Primeiro, segundo e terceiro lugar. Mas o Instituto Mises fez um concurso de artigos e a gente já tem artigos, até ideias, inclusive, de como privatizar os Correios e também vai ter que desburocratizar, desregulamentar e cortar impostos em cima de toda a indústria para a gente ter um mercado de entrega de coisinha para as pessoas, sendo barato, sendo eficiente e sendo melhor, porque é isso que a lógica de mercado faz. A alternativa é a gente, é claro, esperar que os políticos pensem na gente antes deles pensarem neles mesmos e, bom, a gente já sabe onde isso deu, é só olhar pro Brasil. Por esse vídeo é isso, lembre-se de deixar aquele like, se inscrever no vídeo e tchau, tchau. Não é se inscrever no vídeo, é se inscrever no canal, Rafael. Pedir like, pedir inscrição, assim é meio complicado. Tchau.